Uau! Mais uma live. Como viver em harmonia no relacionamento, com a ilustre presença de Silvio Toledo, faixa preta de Kung Fu, meu grande amigo aí, com ótimas disciplinas e dicas incríveis para viver num relacionamento de muita paz, muita luz, muita gratidão ao Criador, muita gratidão a várias pessoas. É um cara de muito sucesso, muitos livros lidos e show de bola. E essa semana eu tava vendo, né, a reportagem, o César Tralli falando lá sobre os relacionamentos hoje em dia estão praticamente muito rápidos. Os casamentos também estão terminando em vendaval, né? Funcionando. É isso aí, Silvio! Ô, garoto! Mais uma live. Gratidão, Silvio. Grande Carlão, parabéns aí pelo esse trabalho que você vem fazendo, aí, disseminando informações, doando o seu tempo, doando aí o conhecimento, fazendo com que as pessoas abram as suas mentes e tenham uma vida um pouquinho melhor no seu dia a dia. Parabéns, Carlão. Show de bola, cara. Eu sou grato porque sem vocês, sem você em si, eu não faria isso sozinho. Tem que ter ambas as partes disseminando energia, né? E hoje a live é como viver em harmonia no relacionamento. Beleza? Exatamente. Eu vou até colocar o título aqui para fixar na Você já tá tela. ficando já aí nas lives. Eu acho que sim, né? Eu acho. Eu costumo iniciar minhas lives com essa musiquinha, dá pra ouvir? Tá baixo. Vê se você lembra de algo. As baladas, pô. Dançando lá em frente ao Kung Fu. É isso aí, Carlão. Você ainda Essas mais. musiquinhas é encher a gente de energia e entregar o que a gente tem de melhor. Porque a vida é as nossas energias. A energia que a gente emana é o que a gente vai estar entregando aí nessa live no dia de hoje, com maior amor, carinho, e fazer com que as pessoas despertem, porque realmente os relacionamentos hoje eles estão não só um pouco, mas como conturbados. E bora, hein? Escutar a musiquinha, Carlão. Show de bola, já inicia numa vibe bem positiva. Boa noite, pastor Décio, meu grande amigo do Rio de Janeiro. Ótimos insights. Depois vou falar para adicionar o Silvio aí na lista de transmissão, hein? Que o Silvio também gosta de receber essas mensagens positivas, pastor. É isso aí. Então eu estava falando aqui no início, né? Eu estava vendo as reportagens dessa semana que os relacionamentos aqui no Brasil também, hoje em dia não está passando de 1, 2 anos os casamentos, estão demorando, tipo, quase nada. Tá explodindo, muitos casais que se unem e em 1, 2 anos já se separam, né? E você já tem uma vivência aí de 20 anos de casamento, 25 anos juntos, né? O que tu pode compartilhar, quais as dicas e truques, ou não é nem um truque, né? É a harmonia de viver consigo mesmo e com a sua esposa e tudo mais, é a harmonia e essa energia de ambas as partes. Quais as orientações para esse público que às vezes não sabe viver em harmonia, já explode e já sai separando, jogando, quebrando tudo, jogando no lixo, usando as pessoas às vezes como vestimentas. Não gostei mais? Troca, joga no lixo, pega outra. Né? Seja bem-vindo aí, chama. Boa noite, Janice. Boa noite, DTA. É o Danilão, meu irmão. Bacana. Carlão, na verdade a gente percebe que são vários motivos, né? Eu tenho 20 anos de casado, mas os 20 anos não foram 20 anos tranquilos, né? Eu acho que o fator principal que foi preponderante dentro do meu relacionamento, o que fez a gente despertar uma harmonia, um equilíbrio, né? Para que a gente possa realmente viver cada vez melhor, foi o conhecimento. O conhecimento fez com que tanto eu quanto minha esposa pudéssemos hoje alinhar
principalmente o que é importante para mim e o que é importante para ela. Então, por que será que as pessoas elas começam um relacionamento e terminam muito rápido? Você tem ideia, Carlão? Eu tenho alguns exemplos para que a gente possa refletir. Você tem alguma ideia? Eu creio que a grande maioria hoje em dia é muitos adolescentes em si que não chegam nem aos 30 anos, né? Os jovens que não estão chegando nem aos 30 anos de vida, às vezes, porque querem tudo mais rápido. Querem vivenciar as coisas muito rápido, né? E às vezes acabam até gerando filhos de relacionamentos rápidos, daqueles relacionamentos vendaval, onde a mulher fica com o filho, o marido já separa, ou às vezes nem casaram, né? Foi um relacionamento de paixão, aquela paixão louca, né? E depois cada um vai para um lado e o filho fica meio que perdido. É a geração dos filhos que às vezes tem pais separados e infelizes, né? É um desequilíbrio total. Seja bem-vindo aí, Dudu. É um desequilíbrio total. Mas vou te dar alguns exemplos dentro daquilo que eu tenho de conhecimento que faz com que as pessoas iniciem um relacionamento e elas terminam muito rápido. Você falou aí alguns exemplos e são pertinentes e de fato acontece muito isso. As pessoas elas se relacionam e ela mal conhece o seu parceiro. Quando eu falo de mal conhecer, não conhece nem direito a família, não conhece nem direito os seus valores, não conhece nem direito as principais necessidades e começam a falar de casamento, né? Porque vive aquela paixão louca. Ó, quem que chegou aí? Tá chegando a galera. Sejam bem-vindos aí, turma. E aí vive aquela paixão louca. Dentro da neurociência, existem vários estudos que falam que quando a gente está nesse momento, nesse estado de paixão, nós não estamos com o nosso pré-frontal, que é o principal sistema para as tomadas de decisões, funcionando perfeitamente. E quando você vive essa paixão, você acaba vivendo aquele momento sem saber de fato quem é essa pessoa com quem você está convivendo, que talvez você conheceu numa academia, talvez você conheceu em uma balada, talvez você conheceu em uma noite qualquer, né? E aí você vive essa paixão louca, que talvez seja só química, porque muitas vezes você não tem nem a profundidade de conhecer o pai e a mãe dessa pessoa, e aí já vive essa paixão, nessa loucura toda, porque realmente é um calor, é uma coisa muito louca. Você já viveu uma paixão, né, Carlão? 40 anos já, vou fazer ano que vem, cara. Já sofri várias vezes. Paixão, e aí a gente fica... amor. Mas a gente sabe quando é a diferença, é quando vai pegando uma idade já também, né, cara? Nossa, no passado eu era apaixonado assim por várias moças em si, mas a adolescência a gente se apaixona mesmo, né? Ó, a Janice está falando aqui, ó, elas mal conhecem seus parceiros, nem conhecem a si mesmos. Exatamente, a gente vai chegar nesse nível. E aí, a gente vive essa paixão, o nosso pré-frontal ele não está funcionando. Diz que a gente vive um momento de como se fosse um retardamento mental, né? A palavra é exatamente essa. Se você buscar artigo científico, fala que quando você vive uma paixão, a gente fica num retardamento mental de 1 ano e meio a 2 anos, ela tem a duração. Pessoa, coloca ela no altar, né? Fica toda hora perdido. Ó, Janice, é somente química e acha que é o homem ou a mulher da vida, né? E aí o nosso pré-frontal não está funcionando exatamente como deveria, que é o lado consciente, por isso que muitas vezes os seres humanos eles têm a tendência de agir totalmente inconsciente. E quando você está nessa paixão, nessa loucura, porque você não está funcionando de acordo com como você funcionava sem viver essa paixão. Consciente, raciocinando, percebendo coisas, que quando você vive uma paixão, você não percebe nada. Porque você, como você falou, não coloca só no pedestal, mas como coloca no altar, né? Acaba endeusando o seu parceiro, seja o homem ou seja a mulher. Sim, sim. E aí... E acaba esquecendo de viver para si mesmo, para se amar, para se respeitar, para viver com a sua companhia em si, e acaba também esquecendo das suas rotinas, das suas jornadas de praticar todas as coisas boas para si e estar em harmonia consigo e com a pessoa, né, que você quer estar e ela com você no mesmo vagão na jornada da vida.
Não ficar deixando de viver a sua vida em função da outra, praticamente, né? Ah, se ela não me quiser, eu vou morrer, vou me atirar da ponte. Os dois por aí, né? É bem isso, depois né? de uma certa idade a gente começa a entender o que você está falando. Depois de uma certa idade a gente começa a entender, justamente. E aí a gente casa com essa pessoa e a gente esquece de fazer a tal da liçãozinha de casa. De saber como o meu parceiro trata o pai e a mãe dela. Como o meu parceiro, ele encara a vida profissional. Como o meu parceiro encara as responsabilidades que ele tem. Como o meu parceiro, quando eu falo parceiro, é homem e mulher. Porque a gente conhece homem muito responsável, mas também homem responsável e irresponsável, da mesma forma para as mulheres. Existem mulheres responsáveis e irresponsáveis. E acaba esquecendo de fazer a liçãozinha de casa, o pré-frontal não está funcionando de acordo como ele deveria, raciocinando, pensando, vendo todas essas etapas que deveriam ver antes de formar uma família, e aí acaba casando, por conta dessa paixão, dessa química, dessa energia que tem sobre o sexo, né? Porque é muito mais muito mais corpo físico do que outras coisas mesmo, né? Por isso que a gente está naquele momento de inconsciência, porque você vive muito a sua emoção. Casa, forma uma São as família, aventuras de casos eróticos, né? Que é aquela pegação que vem e vai, do mesmo jeito que vem e vai. Que vem fácil, vai fácil também, né? As pessoas às vezes nem querem conhecer a família do outro, pai, mãe, familiares em si, né? A Janice está falando, ó, já saí de relacionamento por o rapaz ficou ignorante com a mãe e a irmã. Perfeito. Imagina esse cara, se ele é ignorante com as pessoas, com a principal pessoa que ele deveria ter o sentimento de gratidão, que é a mãe. Sim. Né? A irmã tudo bem, de repente os irmãos eles não têm tanta afinidade, mas a mãe tem um papel fundamental na vida de cada um. Se todos nós que estamos aqui, agradeço de coração, vocês que estão nos assistindo, se todos nós que estamos aqui, é porque a nossa mãe nos gerou durante 9 meses. E se esse cara, essa menina, não tem a destreza, né, de saber lidar com as pessoas que te deram a vida, cara, imagina como vai ser o seu casamento. Você acha que isso vai dar certo? Mas de hoje em dia, né? Que nunca apoiou na bunda do chinelo havaiana, de cinta. Eu fui criado com a mão pra cima, se der um fio apanha, meu irmão de um lado, meu outro irmão do outro, se um fizer bagunça, os 3 apanham de castigo, entendeu? E era assim, era meio que exército aqui, cara. Isso, mas eu também, viu, Carlão? Mesmo, algumas vezes, mas pai e mãe não tem como pagar, é impagável, porque eles nos deram a vida, cara. Você tem que fazer praticamente o que eles fizeram pra gente no início da nossa vida. E aí fica ao contrário, né? A gente vai pegando idade e é eles que começam a ficar crianças, começam a ter problemas de saúde, andar devagar, precisar de medicação e tudo mais. E quando você encontra uma mulher que é família, cara, ela ama o pai, mãe dela, independente se estarem casados ou não, mas honra pai, mãe, família. É uma mulher de família. Você vê, cara, é a mulher que você tem praticamente para ter um relacionamento saudável, entendeu? Uma moça de luz que você, cara, você faz por merecer mesmo. Aí é da escolha da mulher em si querer estar ao seu lado, entendeu? Sim. Mas hoje em dia as pessoas nem veem esses cenários, essas outras óticas, né? Vivem naquelas relações mimizentas, às vezes de adolescentes que nunca apanharam na vida, nunca ralaram na vida, ou adultos mesmo, que às vezes foram sempre criados com a mãozinha na cabeça. Ah, se acontecer alguma coisa, papai e mamãe protege. E aí, às vezes até casa, mas fica debaixo da saia da mãe, ou a mulher debaixo da saia da mãe dela, entendeu? E aí a mulher às vezes não é madura o suficiente para assumir a família, que quando casa é você, seu marido e seus filhos. Os pais até influenciam, mas eles não vão influenciar nas brigas de vocês. E nunca é para dormir brigado. Brigou? Eu aprendi com várias pessoas aí. Brigou no relacionamento. Exatamente. Resolve e não dorme brigado, para manter mais e mais tempo o relacionamento, né? Só que os princípios, os valores, a moral, a religião em si,
a grande maioria das pessoas que são, às vezes, de outros tipos de educação, ou que vem de educação que não tiveram, de relacionamentos muito rápidos, ficam meio que largados, né? Não tem esses princípios, essa moral, essas condutas religiosas que aprendemos em várias casas de religião, independente da doutrina, se é adventista, se é da Umbanda, se é do Candomblé, se é mórmon, entendeu? Se é budista. Mas nós verificamos que quando a pessoa vem de uma doutrina religiosa, de honrar pai e mãe como a ti mesmo, né? Já é um relacionamento mais saudável, né? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas aí que se pegam e se largam igual troca de roupa, entendeu? Não tem sentimento nenhum pelas pessoas. E ela me largou, eu vou sair com várias, então vou fazer arrastão. E a mulher vice-versa, né? Então ninguém é de ninguém. Às vezes saem frutos de... Igual eu tava falando com o meu amigo, que ele tava falando, nasce os Enzos e as Valentinas, de relacionamentos rápidos, né? Verdade. O Lourenço está comentando aqui, ó, difícil conseguir sair de um diálogo, difícil conseguir um diálogo que saia do problema para a solução, sem virar briga. Depende de todas as partes. Eu vou pedir um favor para vocês que estão nos assistindo. Nós estamos aqui para poder contribuir, ajudar as pessoas a evoluir. Vocês que estão aí, tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho, convida seus amigos que, de repente, o que a gente tem para falar pode salvar até casamento. Porque isso acontece muito quando a gente tem briga de ego. Né? É verdade. Quando a gente tem brigas de ego, eu quero ter a minha razão e não vou ouvir a razão, não vou dar ouvidos para o meu parceiro. Então, por isso que muitas vezes eu não consigo alinhar e não consigo criar uma harmonia. Principalmente porque, de repente, é o que a Janice falou, eu mal me conheço. Porque para eu poder achar a solução dos problemas do meu lar, primeiro, eu tenho que entrar com profundidade nas minhas, primeiro, de tudo, nas minhas necessidades. Quem sou eu? Quem de fato sou eu? Quem é o Carlão hoje? Carlão, se você fosse responder, quem você? Quem é você? Cara, já quebrei tanta cara em relação a ser maduro comigo mesmo e com as pessoas, né? E hoje em dia, o Carlão aqui é o que vive com os pais, que poderia estar morando ainda, continuando morando sozinho anos atrás no Japão, que preferiu voltar, para não viver igual meus pais viveram, perderam os pais deles e não verem falecer porque estava em outro país, né? Só que é uma escolha. Tem os meus irmãos que já moram, cada um no seu cantinho, mas todos solteiros ainda. Porque hoje em dia está difícil ter um relacionamento saudável com uma mulher que realmente queira estar ao seu lado, às vezes não por interesse, porque te ama mesmo. E às vezes a gente faz os testes para ver, né? Eu tenho até um amigo que fala, cara, você tá com a mina? Faz o teste do pão com mortadela. Você tá sem grana mesmo? Compra um pão com mortadela, vê se ela vai sentar na calçada com você para rachar uma coca. Aí essa mina é para ficar mesmo, para namorar, ficar de boa. Se a mina não quiser, só quer a mina gasolina, só quer zoeira, cara, não vale a pena. E às vezes a mina nem quer conhecer sua família, né, cara? Exatamente. É que se apaixona por cara e o cara não quer ir na religião dela, não quer conhecer a família dela, só quer ficar pegando, e a mina fica lá toda apaixonadinha, até ela cair em si, que não era bem assim, e cai depois, às vezes, em decepções muito profundas, né? Cai em depressão profunda. E vice-versa, homens também, né? A Janice está falando aqui, ó, eu tenho umas diferenças com meu pai, mas não abandono, não deixo de fazer o que ele me pede. A geração de hoje em dia não é muito de lidar com os pais, né? Ó, o pessoal tá falando aí, ó, Silvio. Tô vendo. Vamos lá. Infelizmente, muitas pessoas imaturas. O Lourenço, é muito raro não ter briga de ego. Eu sinto que quando cedo muito, a moça acaba pegando as rédeas. A Janice, então, eu sou muito aberta a diálogos e a tentar resolver as coisas, mas não quero ao meu lado uma pessoa que não partilha desse mesmo pensamento. E o Lourenço continua, por isso atualmente, antes de pensar em relacionamento, fico vendo isso. Tem que estar nessa caminhada de abrir mão do ego e pensar no benefício de todos. Bacana. Tem um conceito junguiano, que ele fala que
são três, né? Três pensamentos, né, que o ser humano tem. Que é o id, que significa o nosso lado mais animal, mais primitivo que nós temos. Nós temos o superego, que é aquele pensamento que fala, ó, isso é o certo, ó, isso aqui é o errado. E tem o ego, que fica toreando, né? Ele fica monitorando entre o id e o superego. Então, muitas vezes, é como eu falei, primeiro, para que você crie um relacionamento saudável, duradouro, você precisa se conhecer. Quem de fato é você? Por isso que eu falei para você, Carlão. Porque nós temos essa passagem diariamente, a gente tem constantemente barulhos mentais. O que significa isso? Aqueles pensamentos que vão e voltam, e de repente esses pensamentos eles são destrutíveis para as nossas vidas. Hoje, eu tenho muito claro de quem sou eu, por isso que o meu casamento ele tem 20 anos, e eu estou no terceiro filho, e eu vivo uma paixão, mas uma paixão consciente, que é totalmente diferente daquela paixão que eu falei que dura até 2 anos no máximo, que você está totalmente fora de você, fora de si. Você está totalmente inconsciente. Então, para que a gente possa equalizar o meu relacionamento, quando você inicia, tem que observar quem é essa pessoa que está do seu lado. Mas antes, procura se conhecer. Porque não adianta você ficar só apontando, julgando, recriminando. Porque você se conhecendo, a partir do momento que você se conhece, você vai entender quais são as suas principais necessidades. E aí sim, quando você começar a se relacionar, você vai saber quais são suas necessidades e valores. Se seu parceiro, seja homem ou mulher, você não conhecer os seus valores e as necessidades deles, é naturalmente que inicia-se essa paixão e dure 1 ano e meio, 2 anos e rompe. Aí sim, por isso que existem vários rompimentos. Por quê? Porque os valores daquela pessoa com quem eu estou me relacionando é totalmente diferente daquilo que eu tenho como valor para a minha vida. O que é valoroso para o Silvio hoje? Valoroso, eu sou uma pessoa muito família, eu sou uma pessoa muito crente, eu acredito em algo, nessa força maior, eu sou uma pessoa espiritualizada. O que é valoroso para mim? Eu valorizo a minha saúde, então a academia para mim é extremamente importante, eu me mantenho em atividade física. Para mim o que é valor? Eu estar sempre em atividade, estudando. Se minha esposa não respeitar esses meus valores, o meu relacionamento ele tem uma tendência para cair no buraco, porque aí vai existir essas brigas constantes. E tem gente que fica um minando o outro, né? Porque às vezes é briga de egos, ó. A Janice está falando, ó, eu amo esses debates, essas conversas. As pessoas realmente se perdem no ego. O pastor Décio falou, só vive com qualidade de vida quem se autoconhece. E Lorenzo, muitas vezes a gente esquece os valores no calor da batalha. É o que eu estava falando num vídeo aí, eu estava vendo de um outro pastor aqui na igreja adventista que meus pais frequentam. São os casais que jogam frescobol e os casais que jogam tênis. Você sabe a diferença, Silvio? Frescobol, tênis e qual? Frescobol e tênis. Você sabe a diferença? O frescobol é o da praia, né? E o tênis é o da raquete normal, que todos nós conhecemos. Sim, mas eu achei interessante a analogia, né? Porque ele falou assim, no frescobol, todos ganham, porque o objetivo não é deixar a bolinha cair. Exatamente. Eles estão lá se divertindo. E se alguém jogar errado, o outro vai lá e não deixa cair. E é fazendo o outro se divertir, sorrir, fazer altos pulos, correr atrás da bolinha. Então, sempre a bolinha, um jogando pro outro, um jogando pro outro. No relacionamento saudável assim, onde ambos se amam, ambos têm os altos e baixos e estão jogando. Agora, no tênis só tem um ganhador. No tênis, as pessoas jogando os tapas na cara, as palavras do passado para machucar, para magoar. E só tem um vencedor. Então, ambos querendo ganhar. Um aumentando a voz e a velocidade da voz, gritando com o outro para querer ganhar no grito e no ego. E tá jogando com tudo a bolinha para o outro perder. É um casal jogando tênis. Estão em casal ainda, mas estão se machucando. Eu acho que é mais ou menos assim que em 1, 2 anos os relacionamentos dessas pessoas acabam que elas estão cansadas de se magoarem. Né? Sim. Essa é que é a diferença de ambos os casais jogando frescobol e jogando tênis. E a grande maioria hoje em dia estão jogando tênis, né, cara? Exatamente.
E você vê, a gente falou aqui de 1 a 2 anos, mas vamos estender aí. Casais que vivem 10, 15, 20 anos e se separam. E sabe o que é legal? É você perceber, eu atendo pessoas, né? Eu dou mentoria para as pessoas. E você percebe que tem pessoas que convivem com as mesmas pessoas há 15 anos e não sabe as principais necessidades desse seu parceiro ou parceira. É louco isso. O Covid provou isso. Você viu quantos se separaram? Grande maioria. Foi se conhecer na Covid. Exatamente. O índice de pessoas... Aqui no meu prédio tinha uma placa. Aqui no meu... Eu moro em apartamento. No elevador tinha uma placa falando que tava um monte de gente aí brigando, se estapeando, justamente por conta desse momento que todos nós estávamos vivendo. A gente está vivendo duas situações, né? Uma situação de perda de massa e as pessoas se perdendo dentro do seu próprio lar, porque não consegue viver com a pessoa que ela na verdade, lá atrás, ela falou sim, né, para o seu casamento. E ela não consegue conviver com essa pessoa que ela falou sim, justamente porque ela não conhece as necessidades, não conhece, não só as necessidades, mas não conhece de fato quem é o seu parceiro. É uma loucura. A Janice falou alguma coisa aqui, ó. Lê aí, cara. Tem um monte de coisa. Tem pessoas que vão guardando as coisas, levam pro coração e num determinado momento viram uma metralhadora e atiram flechas e ferem muito. Puta, isso é uma realidade. É ficar somatizando. Eu gosto de resolver e perguntar as coisas na hora. Pois eu busquei. Eu costumo falar o seguinte: eu tenho ainda mais clareza dos meus valores do que eu posso abrir mão, tolerar. Caraca. Deixa eu falar sobre o que a Gelice falou aí, que tem pessoas que vão somatizando, né? E aí quando solta, vai aquela metralhadora. Eu costumo dizer o seguinte, dentro de um relacionamento... Vai guardando, depois atira tudo, todas as armas. Exatamente. A gente, dentro do relacionamento, a gente tem duas pastinhas, vamos dizer aí, de computador. E dentro dessas pastinhas, tem vários arquivinhos. Os arquivos positivos e os arquivos negativos. Sim. E aí, a gente não consegue equilibrar a balança. A gente vai só guardando arquivos negativo. Vai enchendo. Essa pasta, ela tem um limite. Não é igual... Vamos dizer que ela tem um limite, porque nos computadores de hoje, mesmo tendo 1 tera de HD de espaço, é um limite. Chega uma hora que essa pessoa está tão cansada, porque a pastinha de positividade, daquela coisa boa dentro do relacionamento, está tão pequena que começa a encher, transbordou, aquela pastinha da negatividade, ela sobressai. E aí, quando a pessoa explode, sai despejando tudo. Porque ela não tem coragem da famosa DR que a gente fala, né? Eu costumo dizer que dentro de um relacionamento é como se fosse um parafuso com uma porca. Só que em movimento, né? Esse parafuso, você ajusta ele, que é você alinhar os pontos com a pessoa com quem você convive dentro do seu lar. Seja só parceiro, filhos, filha, mãe, primo, irmã, não sei. Quem convive junto. Você alinha o que é importante para você, quais são as suas necessidades, seus valores, dentro do seu lar. Ajustou, legal. Vai passando o tempo e vai entrar em movimento. E aí vem os arquivinhos da negatividade. E a gente não fala nada, fica guardando, somatizando essa porra. Opa, pode falar palavrão, né? Essa porra. Vai somatizando essa porra aí. E aí, a porca vai soltando. Chega uma hora que cai. E é a hora que a gente espana. Porque a gente não teve coragem, a palavra é coragem, de novamente e ajustar lá e deixar ela bem justinha para que você possa viver. Quando você fala, obviamente, com a consciência mais tranquila, né? Quando você fala principalmente com a consciência, né? Porque muitas vezes a gente não usa o nosso lado consciente. Quando você fala que está realmente transbordando a negatividade, você sai falando tudo de forma inconsciente, porque você pega e ainda não perdoa o seu parceiro pelas pequenas falhas dos dias, e aí carrega aquela monte de coisa do passado e despeja tudo de uma vez só. E guarda mesmo bombas nucleares. Às vezes uma briguinha besta, a pessoa solta uma porrada de mísseis na outra. É verdade. Eu vou ler aqui que tem muito texto, ô Silvio. Ó, vou começar pelo Lourenço. Eu acho que a paixão, quando acaba,
traz isso muito à tona, porque na paixão, muitas vezes nem olhamos os valores. Aí as brigas são as descobertas das diferenças, mas é bem difícil mesmo analisar as coisas quando o sangue está fervendo de hormônios. Provavelmente a chave seja aprender a ver os valores mesmos com o pau na testa. O Décio, os princípios e valores são fundamentais para que o relacionamento perdure. Amar somente é insuficiente. A Janice, cara, vocês pegaram no meu ponto de maior estímulo. Amo falar sobre relacionamento, mas sou criticada porque nunca me casei. Aí as pessoas acham que o que eu falo é utopia. E encontrar principalmente homens que têm abertura para conversar neste nível é espetacular. Parabéns para vocês, meninos. Yara, diálogo aberto, somatizar é uma merda, a Janice falou. Falo na hora, resolvo e depois fica tudo bem. Mas eles nem sempre acham que vão me vingar. O pessoal aí tá afiado. Galera tá interagindo. Tô gostando. Muito bom, muito bom. Janice, sobre essa questão. Yarinha, um beijo. Yarinha, seja bem-vinda aí. Para vocês que estão com a gente, sejam todos bem-vindos. Eu costumo falar que todo o conteúdo, principalmente relacionamento, a gente está vivendo um momento totalmente diferente. Esse ano é um ano totalmente atípico, né? É um ano totalmente diferenciado na vida de todos nós. Então, vamos lá, compartilha aí, galera. Tem um aviãozinho, clica e convida todo mundo para que as pessoas possam tentar. A gente vai estar abordando vários assuntos para que essas pessoas possam tentar, neste momento, salvar, de repente, o seu casamento. Porque o que a gente vai estar falando aqui são coisas que, se a pessoa refletir, ela consegue equalizar e, de repente, salvar o seu próprio casamento, se estiver... A gente está falando de casamento, mas pode ser namoro, pode ser em outras áreas, né? Enfim. Sim, sim. E as pessoas hoje em dia, elas, tipo, quando o tá no estopim para explodir, geralmente pode até ocorrer casos de traição conjugal, cara, porque tá muito rápido, né? As mídias sociais, as pessoas se darem umas para outras, se jogarem em outros relacionamentos, nada a ver, só por se jogar com raiva da outra pessoa. E aí mina todo o relacionamento do passado, depois volta com o rabinho entre as pernas, pedindo uma porrada de perdão, e não tem perdão às vezes. A pessoa só aceita a traição uma vez só, cara. Tem gente que volta, tem gente que não volta. E tem gente que fica com esses casos, tipo casinhos fúteis, né? Quer ficar com uma porrada de gente, igual lá no filme do Mel Gibson, tipo, que ele começa a ler a mente das mulheres, pega uma porrada, e a filha dele fala, pai, você pega todo mundo, mas você já conseguiu ter um relacionamento saudável de amor com uma pessoa tranquilamente? Aí ele começa a falar, pô, ela tem razão. Né? E a galera tá bem assim hoje em dia com as mídias sociais, com uma porrada de gente aí, cada um às vezes só querendo se testar, só quero ficar, enquanto estiver ficando tá bom. E às vezes, quando começa a ficar mais sério, a pessoa pula fora, né? São pessoas que às vezes não cuidaram da sua criança interior. Perfeito. Não pegaram o seu pai e sua mãe e verificaram todo o amor e carinho que eles te deram, ou às vezes não deram, e às vezes isso influenciou na sua criança interior, que às vezes é um adulto com uma criança interior muito machucada. Então, cuida da sua criança interior, vê ela bem pequena dentro do coração, cuida da criança interior do seu pai, da criança interior da sua mãe, vê eles bem pequenininho, coloca dentro do coração. Imagina que são crianças brincando, se divertindo, entendeu? E começa a abraçar, a ser mais afetivo. As pessoas não são afetivas com os pais em si. Imagina, às vezes, só nos relacionamentos que são vendavais. Se na primeira briga, porque todo relacionamento vai ter umas brigas que são bem fortes mesmo, né? Bem fodásticas na linguagem das palavras. E as pessoas, quebrou, joga no lixo. Não é de consertar, igual no passado as pessoas falam, não, quebrou a xícara, mas ela tem valor. Passa uma cola, conserta, deixa lá, entendeu? Porque são coisas que estão usando as pessoas como objeto, e as pessoas que têm que usar com carinho, com amor, com benevolência, estão chutando, né? Janice, eu aprendi isso também. O perfil do meu pai me travou no quesito aceitar um relacionamento sério.
mas já curei isso em 2021. Em 2021 vou amar para valer. Aí, tem que olhar para o pai e para a mãe com muita gratidão. É que, às vezes, hoje em dia, as pessoas que às vezes são adultos, os pais não olharam para ele com carinho, porque ele, às vezes, foi fruto de um relacionamento que não foi um relacionamento de amor. Foi um relacionamento casual, rápido. E não se protegeram, e o filho, né? E, às vezes, o adolescente fica revoltado, ou o adulto fica revoltado, né? Boa noite, Robert. O que mais falar sobre isso, Silvio? Carlão, o que acontece é que muitas pessoas... Fala de novo aí, não entendi. Faz sentido para você, mais ou menos, o que eu disse? Não, total sentido, sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito mais ainda, as pessoas às vezes não sabem lidar com o velório, né? Porque perder uma pessoa que morreu, beleza. Mas quando o relacionamento acaba, é um velório que nunca mais você vai ver a pessoa, né? Geralmente a maioria tipo, não quer ver mais, acabou. E a pessoa se entrega na depressão, se entrega nas drogas, na bebedeira, no cigarro, começa com as drogas lícitas e parte para as drogas ilícitas e não sabe viver sem o outro porque ele não aprendeu a se amar ainda. É o sentimento de falta, né? Exatamente. Exatamente. Carlão, o que acontece é que você falou exatamente. Muitas vezes, a nossa experiência, né, tudo que a gente tem como verdade, ela advém daquilo que eu tenho como experiência. E tudo que eu tenho como experiência foi absorvido através da minha audição, da forma como eu enxerguei e da forma como eu peguei, da forma como eu experimentei ou da forma como eu cheirei. E isso acaba trazendo uma realidade para a minha vida. E eu tive uma infância onde eu presenciei um monte de problema dentro do relacionamento. Porque, infelizmente, os nossos pais, né, não vou falar no geral, mas obviamente que eu estou falando na maior parte, né? Vamos colocar aí o volume maior. O volume maior dos nossos pais não tiveram a facilidade que a gente tem hoje, que é a internet, os livros à vontade, né? Então, hoje, qualquer ser humano, se quer evoluir, ele tem a facilidade de buscar isso em apenas um clique. E os nossos pais, de repente, não tiveram isso no passado. E aí tinha um relacionamento extremamente conturbado. Essa conturbação foi a minha infância, foi a forma como eu vivi. Então o relacionamento do seu pai e da sua mãe era um emaranhado. Era uma coisa de louco. Então você presenciou isso, de repente eles se separaram, e aí você é mulher ou homem, talvez você tenha um comportamento hoje que advém lá do seu passado, justamente pelas experiências que você teve através do relacionamento do seu pai e da sua mãe. Por isso que é importante equalizar. Bert Hellinger é o pai da constelação familiar. É um estudioso que viveu na África, observando o comportamento de uma tribo. E lá, as pessoas não sofriam de ansiedade, percebia que existia respeito, que existia honra e que existia muita harmonia dentro de um laço familiar. E ele começou a perceber quais eram os ritos que essas pessoas tinham desde a hora que elas acordavam. E por conta disso, ele transformou tudo isso que ele experienciou em uma ferramenta para hoje, utilizada muito, que é a constelação familiar, para poder ajudar muitas pessoas que sofrem, porque exatamente não consegue romper. A gente vive, o filho, ele tem o principal papel em vida, né? Todos nós temos nosso principal papel em vida. Qual é o principal papel? Honrar pai e mãe. E talvez eu honro meu pai e minha mãe de forma que eu não consiga perceber e não consigo ter um relacionamento na qual eu possa dar e principalmente saber receber ou tomar. Porque é importante dentro de um relacionamento dar e saber receber, tomar o que é importante para mim. E aí a gente não consegue equalizar as nossas vidas, porque muitas vezes a gente não trabalha o nosso autoconhecimento. E como eu faço para poder saber um pouco mais disso? Se você tem a oportunidade de conhecer o pai e a mãe, simples, senta, conversa, abra seu coração. Entenda como foi o relacionamento do seu pai, mas não com um olhar de julgamento, mas simplesmente para que você possa trazer para o seu coração
tudo aquilo que foi de negativo, entender que a vida do seu pai e da sua mãe passou por tudo aquilo porque tinha que passar para você poder também se tornar uma pessoa melhor. Porque tudo que a gente vive, por mais que seja duro, é uma experiência para a evolução. Olha, tem comentários aqui. Tem um monte, cara. Quer que eu leia? Vou ler aqui que já está no computador, é mais rápido. Ah, tá bom. Janice faz total sentido, Yara faz total sentido. A Janice, isso é outra questão, né? A pessoa não sabe ser feliz consigo e aí joga nas mãos do outro essa responsabilidade. Lorenzo, ó, só acho que a vivência não necessariamente é parâmetro, porque conheço pessoas que foram bem cuidadas e a pá virou, assim como pessoas que nasceram num desastre de família e cresceram estáveis. A Yara, ser humano é muito complexo. Lorenzo, então a escolha individual de ter a paz interior e tratar as pessoas de maneira não abusiva, para mim, é o principal. Caramba! Tem comentário aí. Mas existe, lógico, livre-arbítrio. Assim, comentando que a imagem do meu pai me atrapalhou até aqui. Mas agradeci ele, deu o que tinha. Mas agora eu decido amar e não me deixo bloquear. Não me deixar bloquear. Eu tinha feito uma live com a minha professora Albertina, e ela faz constelação familiar, né? Ela falou também que quando alguém é expulso de qualquer grupo ou tribo, sempre alguém vai resgatar. Independente se é um filho ou um pai, que pode ser assassino ou ladrão. Mas sempre alguém vai resgatar. Porque fica um emaranhado. Exatamente. Então sempre alguém vai resgatar no plano espiritual ou em vida mesmo. Né? E os filhos nunca devem se meter nos relacionamentos dos pais, porque gera um emaranhado. E os pais também dos filhos, porque tem muitos filhos que não vivem bem com a esposa porque a mãe fica em cima. Exatamente. O pai fica em cima. Não sabe separar. Peraí, tem que respeitar. Eu estou num relacionamento, agora casei. Só que a mãe tá lá, 24 horas, em cima do filho, e o filho só obedece a mãe, mas, tipo, deixa a mulher de lado. Ou a mulher também, né? E as pessoas, às vezes, vêm com traumas do passado, vêm com crianças interiores não curadas, vêm, às vezes, imaturas, de diversos relacionamentos que, às vezes, podem ter sido abusivos, tanto na parte emocional como também na parte sexual, e a pessoa sai travada. Às vezes as pessoas precisam até de terapia ou psicologia, né? Psicopedagogia também, para aprender a sair desses traumas. E nem todas estão preparadas a lidar com a rejeição. Muitas mulheres, eu já vi em clínicas de dependentes químicos, mulheres mesmo, porque não aceitaram o fim de relacionamentos. E começaram a se drogar, entendeu? Para as mulheres é muito mais difícil. E aí, quando você aprende a diferença do apego, não fica dependendo da pessoa 24 horas, ela é a salvação da minha vida, ou ele é o homem da minha vida. Cara, o amor é dado abertamente. Deixe viver. Quer estar comigo? Beleza. Não quer estar comigo? Beleza. Mas eu sempre vou emanar amor. Só que às vezes aquele sentimento doentio, né? Você vê na televisão, não vai ser mais minha, terminou comigo, não vai ser mais de ninguém. Quer matar a mulher, quer correr atrás da mulher, entendeu? Ou a mulher também quer fazer uma porrada de merda, quer fazer a vida do cara no inferno. Não quer mais, acabou, não estão mais felizes, termina numa paz. Mas hoje em dia, há as pessoas que entram na loucura, né, cara? Com os relacionamentos abusivos, com as brigas, com os tapas. Com as palavras maldadas que, às vezes, até as crianças em si entram em alucinações de ver os pais brigando na frente delas. Já vi crianças entrando em convulsão, vendo os pais brigarem, porque foi muito chocante. Teve que dar Gardenal para a criança voltar ao normal. Né? É vários cenários. É uma loucura, né? Porque, assim, são várias coisas ao mesmo tempo. E muita gente, às vezes as pessoas elas não conseguem perceber e muitas vezes o problema está nela. Porque talvez, para eu aceitar um relacionamento abusivo, é porque eu não me amo. Porque se eu me amar de verdade, como você falou, eu não posso ter um relacionamento de apego. Amor, para mim, hoje, a expressão amor é a frequência maior de cura, é a frequência maior de liberdade, é a frequência maior de felicidade. Amor, ela tá muito transcendental daquilo que o homem tem como compreensão.
Porque se fosse fácil de compreender, muitas pessoas, quando falar eu te amo, agiria de forma totalmente diferente. Faz sentido? Que o amor é dado livremente, né, cara? Não é um amor para aprisionar a pessoa em si. É claro que as pessoas cometem erros, né? As pessoas às vezes fazem, igual, entre falar as teorias, nós falamos muitas teorias boas, mas quantos momentos a gente já não errou e pagou caro pelos erros? Não pagamos caro por falar ao invés de se calar? Exatamente. Muitas vezes, se nós se calássemos, estaríamos numa situação muito boa e não teríamos perdido, às vezes, relacionamentos ótimos de amigos ou amigas ou parceiros e parceiras que estariam na nossa vida até hoje. Que as pessoas, às vezes, nos demitem, porque erramos também. E com esses erros, aprendemos a ressignificar, aprendemos a fazer o Ho'oponopono para mim, para as pessoas com quem eu errei. E vibro amor, perdão e gratidão. Porque eu aprendi com elas os meus erros. E muito de mim está no que a pessoa foi um espelho para mim, para eu me ressignificar. Total, verdade. Mas não é que é porque a gente aprende com vários livros, várias pessoas mais experientes que a gente às vezes não pode acabar errando, acabar tropeçando em algum momento. A gente não é 100% certinho. Somos seres humanos, não existe isso, seres humanos errantes aqui, né? No planeta Eu acho que a Terra. gente o ser humano é um ser em evolução que passa por várias etapas e principalmente a gente erra muito. E por conta de errar é que faz com que a gente evolua. E aí você entrou num ponto que é exatamente isso que pega, onde muitos casais não conseguem ter uma vida muito harmoniosa, justamente porque, primeiro, elas não perdoam o pai e a mãe, por vários motivos. Porque o meu pai e minha mãe, eles têm algumas coisas que eles acreditam, os valores deles. E aí, às vezes, meu pai e minha mãe me feriu, e por conta disso eu carrego isso durante muitos anos. E talvez por isso eu também não consigo me amar. E não consigo também amar o meu próximo. A gente vive uma paixão. Paixão, como eu falei, quando você vive uma paixão, é totalmente... como que fala? Você está fora de si, né? Você está totalmente desconexo. Você está inconsciente. Nada. É o então, cabresto totalmente de cavalo. Você diferente. só tá vendo pra pessoa. Cara, quando a pessoa te largar um dia, porque nem todos estão aptos e são fortes para falar, cara, não estou mais feliz com você. Ou descobre uma traição, ou descobre que a pessoa faleceu. O que você faz da sua vida? Você vai se matar também? Ou não sou mais feliz com você. Vamos abrir o jogo? Vamos separar amigavelmente? Termina, cara. Vai Lorenzo falou aqui, ó. por um momento, mas termina. Ó, o Lorenzo falou assim, ó, o povo confunde muito amor com apego desejoso, amor não aprisiona nem pede nada em troca, amor de verdade em relacionamento é raro, mas quando tem, dura pra sempre. Eu tô apenas 25 anos com a mesma mulher, ela tá me aguentando, eu não sei como. Ele falou mais aqui em cima, tem muito mais texto aqui, ó. Assim que as pessoas acabam falando que é utópico aí, que ela fala de relacionamento, que ela gosta bastante. Isso não quer dizer que uma pessoa que estuda sobre relacionamento, que teve vários relacionamentos e ela entende que ela precisa passar por várias etapas para poder evoluir e de repente encontrar a pessoa, a sua alma gêmea, através daquilo que a gente veio falando dos alinhamentos, ela possa falar sim com qualidade sobre relacionamentos, né? Ela possa sim falar com qualidade sobre como ter um bom relacionamento, como ter uma família harmoniosa, né? Obviamente que eu vivenciei isso. Talvez eu tenha algumas experiências que ela não tenha, mas da mesma forma, talvez ela tenha um conhecimento que eu não tenho sobre experiência. Então a gente tem que saber respeitar muito isso, né? Um transborda o outro com as qualidades, né? Ó, exatamente. Tem aqui, ó, da Janice, ó, mas existe, lógico, livre-arbítrio. Ah lá, ela falou, ó, foi libertador perdoar o meu pai. Sensacional, é isso. Por não ter sido o herói que eu imaginei que... E é exatamente por isso que o seu pai é belo, por isso que o seu pai, ele é uma pessoa maravilhosa, ele é um ser de luz, porque ele é um ser humano que veio para essa face, para esse universo cheio de problemas. A gente vive um sistema que fala que você tem que casar,
que você tem que ter casa, que você tem que ter carro, que você tem que fazer isso, que se você é um cara, você só vai... Filho, Alice se no você País das Maravilhas, né? Mundo da Disney. E nem sempre Exatamente. E aí tem que ter o pai, o seu pai tem que ter um checklist de pai perfeito. O pai sério, o pai responsável, o pai isso, o pai aquilo. E as pessoas acreditam piamente nessas coisas, que isso para mim é utópico. Nós estamos aqui para evoluir. E tudo isso que ela experienciou foi um momento para que hoje você buscasse ser uma pessoa melhor e encontrar sua alma gêmea fazendo vários exercícios. Verdade. E quando ambos se ajudam, se apoiam, um faz o outro crescer, né, cara? Não fica só debitando. Acredita também, né? Não é valor monetário. É uma gentileza, é um obrigado, é um café da manhã, é você estar bem, entendeu? É deixar a pessoa, às vezes, no canto dela quando ela quer ficar em silêncio, entendeu? Meditar. Ó, posso ler os textos aqui? Tem um monte de gente falando, ó. Lê, Carlão. Deixa eu só falar uma coisa que é importante. Lê, depois eu falo. Também julguei muito meus pais e joguei a culpa neles, mas quando fui pai, entendi que eles fizeram o que podiam e não temos como mudar isso. Podemos perdoar e seguir. Lorenzo falando. A Yara, e a gente, que é lindo ver vocês falando de temas. Estou muito feliz. Valeu, Yarinha! A Janice, eu faço meditação, Ho'oponopono e mantra para encontrar uma pessoa que venha somar na minha vida. Foi libertador perdoar meu pai por ele não ter sido o herói que eu imaginei. Lorenzo, eu também pratico meditação, faço tai chi, estudo muito sobre autoconhecimento, mas não para achar a mulher perfeita, mas sim para eu ser o melhor homem que eu possa ser. Verdade, Silvio, hoje eu estou equilibrando tudo para poder atrair minha alma gêmea, a Janice falando. E o Lorenzo, porque quando a gente está bem, a gente encontra a pessoa certa. Nós temos a nossa essência, né? A nossa essência vibra. E quando a gente está vibrando é igual uma rádio. Quando você está lá procurando a frequência certa, você não tem nenhum ruído no sinal. Então você consegue ouvir perfeitamente a rádio. Então quando você está vibrando sua energia na frequência certa, você vai atrair a pessoa certa para que você possa se tornar uma pessoa cada vez mais feliz. Porque o universo, as pessoas elas vêm para esse mundo achando que o mundo deve algo para elas. As pessoas vêm para esse mundo achando que cada ser humano tem o seu grau de superioridade, de importância, sendo que nós estamos aqui só por uma passagem. Rápido, né? As pessoas julgam muito rápido e põem as culpas nos pais, né? Os fracassos delas mesmo. E todos nós, olha só que loucura, Carlão, todos nós esquecemos da principal certeza que todos nós temos, que é da morte. E aí vive como se tivesse uma vida eterna, julgando, criticando, apontando. Sim. E não percebe que tudo são etapas dessa vida. São ciclos, né? Que iniciam e terminam com várias pessoas. E pessoas que não aceitam. Aí, perfeito. E aí eu volto lá que a gente estava falando. Quem sou eu? Hoje, o Silvio é a somatória de todos os comportamentos, de todos os pensamentos, diário, constante. Isso pode ser que me leve para o que eu venho buscando, ou talvez me leve para o buraco. Então, por isso que a gente é. Quem sou eu de verdade? Será que eu sou essa pessoa que eu gostaria de fato ser? Será que eu estou honrando de verdade, honrando sem julgamento meu pai e minha mãe todos os dias? Será que eu tenho esse comportamento todo santo dia que eu pudesse orgulhar o meu pai e minha mãe? E a gente vive como se cada momento, né, aquele escorregão, vamos dizer assim, né? Hoje, talvez aquilo que eu venho buscando para mim seja a educação. E aí você tem um dia que você está extremamente cansado, mas você se programou para estar estudando. E aí você vem para aquele comportamento. Hoje, eu acho que eu mereço descansar. E aí você não estuda. E aí passa um dia. No dia seguinte, você tem o mesmo comportamento porque você de novo está cansado. E a somatória disso faz com que você passe 1 mês, 2 meses, 3 meses, vai empurrando com a barriga. Eu estou falando de estudo, mas leva isso para vários aspectos da vida. Cada um tem uma realidade. Isso pode ser para emagrecimento. Né? Isso pode ser para... Meio que cortou aqui. Isso pode ser para várias coisas que a gente vive.
E aí a somatória de muitas coisas, vamos trazer para o nosso relacionamento. Hoje eu preciso sentar com a minha esposa, porque ontem ela teve um comportamento que eu não achei legal. Cheguei em casa, eu vi minha esposa e novamente ela não estava legal, ela não estava aberta para um diálogo. E aí, por conta disso, teve brigas de ego. E talvez eu carreguei essa briga. O ego é o pior dos cenários. Quando briga, e aí de egos. eu deixei para o dia seguinte. Né? Eu deixei para o dia seguinte esse alinhamento. E aí, no dia seguinte, a gente viveu bem. E aí, aquilo que passou, você fala, já era, não preciso mais falar. Talvez seja esse um dos motivos para que os relacionamentos eles não sejam duradouros. Eu acredito muito que para um relacionamento seja duradouro, ele tem um tripé que precisa estar muito bem equalizado. Quais Se dentro são de um os relacionamento você tiver uma grande admiração pelo seu parceiro, é um relacionamento que tem a tendência, ele está fadado a um rompimento. E dentro de um relacionamento não tiver a cumplicidade é abrir mão do que é bom só para mim e entender o quanto o meu parceiro precisa de coisas, ele tem as necessidades. E talvez cobrar do meu parceiro, tomar do que é importante para mim, para que ele também seja cúmplice daquilo que é importante para a minha vida. E principalmente o respeito. Respeitar, ele abrange um monte de coisa. Então esse tripézinho, se não tiver bem equalizado, aí sim, o relacionamento ele tem a tendência ao rompimento. Um dos pés cai o tripé, né? Mas no Exatamente. título, como viver em harmonia no relacionamento? O que mais fazer além desse tripé? Fala aí, Carol, não entendi. Desafios. Fala de novo, não entendi. Ó, o título da live, como viver em harmonia no relacionamento, certo? Ah, perfeito. Ó, vamos lá. Hoje você falou do tripé. Mas tem exatamente, o tripé é um deles. E truques aí para o pessoal saber. Vamos salvar os casamentos. E não quebrar o relacionamento, não é? Se você não está num relacionamento, ou você está, ele é curto prazo, longo prazo. Se você iniciou um relacionamento, primeiro, precisa fazer um alinhamento. Observe quem é seu parceiro. Como ele trata seu pai, sua mãe. Observa como ele trata as pessoas próximas da ele. Observa como ele trata a vida profissional, como ele trata os compromissos. Isso já é o primeiro passo para ver se você não está em um relacionamento com essa pessoa, para ver se isso vai ser bom ou ruim para você. Esse é o primeiro passo, para você viver, né? Vamos lá da raiz, eu estou buscando da raiz. Existem coisas mais profundas, mas como a nossa live é só de 1 hora, eu estou dando essa receitinha aí. Obviamente que é muito mais complexo, é muito mais profundo. Estamos falando de uma forma rasa para que as pessoas possam assimilar e, de repente, salvar o casamento. Carlão, perdi. Tem que dar continuidade no tema, então, porque o tema é relevante, né? Sem dúvida. E aí, esse é o primeiro ponto. Ó, a Yara está falando, quando a gente tem um comportamento em uma parte da nossa vida, levamos esse mesmo comportamento para outras áreas da nossa vida. E a Janice, verdade, precisa haver cumplicidade. Respeito minha avó, me ensinou isso a casa por 57 anos, até que a morte... Ela está casada por 57 anos, é isso? Até que a morte se separe. Ou não entendi. Eu estava aprendendo, o Ricardo Frota, um dos palestrantes que me deu consultoria também, né, deu palestras, ele fala, hoje em dia as pessoas, não é igual no passado, né, até que a morte separe, porque sempre um vai morrer na frente, beleza? E se morrer, o que você vai fazer? Você pode ter os relacionamentos? Sim, mas hoje em dia está tão rápido os relacionamentos que uns vêm para debitar, uns vêm para te destruir, outros vêm para... te reconstruir, outros vêm para somar, outros vêm para te transbordar. E outros vêm como entra e sai como se nada tivesse acontecido, não cheira nem fede. Tem que saber lidar com os ciclos das entradas e saídas das pessoas e que você aceita e que você deixa a porta aberta. Se você deixou a porta aberta, você permitiu, certo? Só que não dá para saber o que o outro tem na mente dele, os propósitos. E você pode errar feio. Como também a pessoa pode errar feio com você. Mas porque ela errou feio com você, você não vai perdoar a pessoa para o resto da vida? Vai condenar, sentenciar, julgar e levar diretamente para
para cadeira elétrica, as pessoas hoje em dia já fazem isso, errou, já sentencia, já bate o martelo e tchau, demite da vida. Não dá nem tempo da pessoa se ressignificar, né? Verdade. Agora, quando ela cometer o mesmo erro, será que irão fazer o mesmo com ela? Porque às vezes a pessoa faz tanto do mesmo cenário com os outros e quando fizerem com ela, ela pode cair do cavalo também, né? Então, sim, do mesmo jeito que eu sei que eu posso errar feio com as pessoas ou nos meus relacionamentos afetivos que eu já tive, eu também sei que as pessoas podem errar comigo. Mas quando há uma conversa mútua, há um respeito, há uma sincronicidade de pensamento, de amor, de gratidão, é muito mais tranquilo. Eu vejo, no meu ver, levar um relacionamento saudável assim, né? Sem dúvida, sem dúvida. Aí, Yara, acho importante pensar que eu quero um relacionamento, porque eu quero um relacionamento. E aí o universo traz o que desejamos. É bem Perfeito. Isso mesmo. Exatamente. E aí, voltando, só para tentar... Vamos salvar os casamentos, Carlão. Só para tentar salvar. O que muitos casamentos acontecem? Passa aí 5, 10, 15, 20 anos, as pessoas esquecem de fazer o principal. E qual é o principal no meu modo de ver? É fazer o que você fazia no início do seu casamento. Você trazia surpresa para sua namorada, seu namorado. Você fazia surpresas, né? Você saía com essa pessoa constantemente. Você fazia inúmeras coisas que talvez, passando 5, 10, 15, pelo comodismo, pela comodidade, enfim, por vários aspectos da vida, faz com que você não trabalhe o principal, que é a raiz, que é aquele momento. Porque quando você passa 15 anos, talvez você está há 15 anos com a pessoa aí do seu lado, e você deixou de fazer um monte de coisa que fazia muito sentido para o casal. E aí, por conta disso, existe o desgaste. Aí eu volto àquela pastinha, a pastinha do positivo e a pastinha do negativo. E aí só a pastinha do negativo começa a preencher. Como eu preencho a pastinha da positividade dentro do meu relacionamento? Fazendo essas coisas que eu fazia lá no meu passado. Tomar um café com meu cônjuge. Tomar um cafezinho, saindo do meu lar em um local diferente. Tudo bem que a gente está vivendo a pandemia, mas mesmo assim, vá numa pracinha, converse. Esse é o momento de fazer o principal alinhamento. Falar assim, ó, deixa eu falar para você, meu amor. Deixa eu falar aqui para você o que é importante para mim, que há muito tempo eu gostaria de te falar e eu não tive coragem, ou talvez eu não achei a oportunidade certa. Para mim, o que é importante? Eu preciso treinar 5 vezes na semana, eu preciso estudar 2 horas diárias, eu preciso trabalhar 8 horas, eu preciso que você me dê 1 hora durante o dia só para eu refletir, meditar. Enfim, cada um tem uma rotina, cada um tem uma realidade. E a sua parceira dá a oportunidade para falar o que ela também tem de necessidade. E aí que mora o grande lance, porque aí sim, começa a viver uma harmonia. Porque nesse momento você começa a fazer o alinhamento. E aí volto lá atrás, de novo, a analogia do parafuso com a porquinha. Você tem que sempre estar ajustando, porque senão essa porquinha cai. Vai passar 15 dias, se a porquinha cair, dá pra pegar e repor, não dá? Ou não? Oi? Como que você vê? E se a porquinha cair no meio de uma relação que é sadia? Porque às vezes espana e cai. Cai, normal, é natural. Aí eu acho que tem que ter... Aí é o lance do perdão, né, Carlão? As pessoas não fazem isso, mas o perdão é um exercício, assim como para ganhar músculo. Tem que ser diário. Porque o meu comportamento, talvez, hoje, eu não fui o melhor Silvio que eu gostaria de ser. E por isso, às vezes eu fico me martirizando, me culpando. Né? É como se eu estivesse me curando. Você ressignificou para estar no presente muito melhor do que você era no passado. Exatamente. E você só tem que tirar do tribunal mental, do auto-julgamento, ficar vivendo do passado. O passado passou para você aprender. Para salvar o relacionamento não tem mágica. Precisa de amor, paciência, tolerância. É isso aí, Yarinha. Falou tudo. E as pessoas não estão amorosas, estão impacientes, estão intolerantes. Não é? O problema é que, às vezes, um tem o objetivo de salvar o casamento e o outro talvez esteja desconectado para essa salvação. Quando a gente fala de salvar, a gente está aqui, na verdade, é um despertar para que as pessoas entendam que para salvar qualquer tipo de relacionamento precisamos nos conhecer.
Porque a gente tem a tendência dos seres humanos primeiro olhar o que está na minha frente, né? Olhar para fora. Mas a salvação de verdade é olhar para dentro, mas dentro com muita profundidade. Porque, como eu falei, por que precisa fazer um novo alinhamento? Porque nós somos seres humanos. E, infelizmente ou felizmente, as nossas sinapses elas já estão formadas. Para você criar novas sinapses, precisa fazer isso frequentemente. E aí sim, existem vários estudos científicos falando da neuroplasticidade. São novas conexões que o nosso cérebro faz para a gente se tornar uma nova pessoa. Então, por isso que precisa desse novo alinhamento, para que você possa justamente sentar, conversar, de peito aberto, de coração, com amor, para que você, não só você, quando eu falo você, né, como um todo, para que as pessoas possam ter um relacionamento saudável. Porque realmente não existe, né? Eu não acredito muito em salvação, eu acredito em energia. Porque para ter um relacionamento duradouro, saudável, dispõe muita energia. Energia Verdade. todo momento que eu for falar algo que possa magoar minha parceira, eu pensar e falar, isso talvez possa magoar ela. Então hoje, eu me seguro, mas em um determinado momento eu sento e mostro para ela o que é importante, para que nós dois não entremos em atrito. Isso não quer dizer que eu não tenha atrito, porque não é eu só sou... com o cônjuge, com todas as pessoas também nos relacionamentos. Exatamente. Trabalho e tudo mais, né? Eu e minha esposa são totalmente diferentes, Carlão. Eu sou um cara acelerado, a minha esposa ela é mais comedida, mais tranquila. Ah, você conhece ela, então você sabe. Ela é mais tranquila. Eu já sou mais aceleradinho. Nossa. E terapia de casal ajuda a salvar relacionamentos? Tem casais que não querem. Ajuda muito, ajuda muito. Terapia de casal também nas igrejas evangélicas que promovem para casais que estão altamente em crise e que querem se separar e falam para o pastor, não aguento mais ela, pastor. Mas aí é como eu falei. Precisa os dois estar dispostos, porque demanda de energia. E talvez a gente não está disposto em gastar essa energia para que meu relacionamento seja mais duradouro. Porque existem algumas perguntas, né, que você tem que fazer para você observar as qualidades e voltar àquela admiração que é o tripé. O que meu marido... Quais perguntas? Ensine-nos. Oi? Quais perguntas nós devemos fazer para nós mesmos e para o casal? Exatamente. Ó. O que meu marido, o que minha esposa lá atrás fez com que eu admirasse, quando eu olhasse para ela, tinha aquele sentimento, sabe, de gratidão. E aí eu volto lá atrás e eu observo que minha esposa sempre foi uma pessoa muito altruística. Ela gosta muito de ajudar as pessoas. Isso sempre me fez olhar ela com muito bons olhos. E me cria aquela questão da admiração. Então, o que ele tem de bom? Só que não é agora que eu tô com raiva dele e vou enxergar. Volta lá no passado, de repente, naquele momento mágico dos dois. Que só vocês sabem. E aí faça a pergunta, o que ele fez de tão legal para que eu pudesse ter esse sentimento de paixão e, de repente, amá-lo. Ou amá-la. Que mais? E aí, outra perguntinha. O que no início do casamento eu fazia para que eu pudesse ter uma vida totalmente harmoniosa que eu não venho fazendo hoje? Outra pergunta. Será que eu conheço todas as necessidades do meu parceiro? Ou da minha parceira? É forte isso, hein? Porque às vezes as pessoas só vão conhecer depois que a pessoa faleceu. Eu vivi a vida inteira com a pessoa e não sabia que ela tinha esses problemas ou tinha essas dificuldades, porque não conversava, né? Hoje em dia eu vejo que os relacionamentos estão muito rápidos também, porque as pessoas não se conversam às vezes, né? Exatamente, Carlão. Cada um fica no seu canto no lado da casa. Isso quando se casam e estão debaixo do mesmo teto, né? Que é debaixo do mesmo teto, quando junta as escovas, que você realmente conhece com quem você está vivendo e com quem você está amando, né? Quando é só um namoro, cada um na sua casa, é uma love, é tudo de boa. Tem mais perguntas inteligentes para se fazer para si mesmo e para o casal? Quando o casal quer se autoconhecer e aprimorar melhor e afinar
a plenitude de ter um relacionamento saudável e duradouro? Existem várias perguntas, mas para mim essas perguntas elas são essenciais para despertar algo. E principalmente, eu acho que quando a gente está num relacionamento conturbado, tem que existir alguém que esteja disposto, né, a salvar. Quando eu falo de salvar, é de repente sentar e alinhar de verdade os pontos, perdoando tudo aquilo que meu parceiro fez de ruim. Quando eu falo de perdão, é se libertar de verdade. Mas a liberdade desse perdão só vai acontecer de fato quando eu fizer isso constantemente. Porque muitas vezes eu me apego 100% naquilo que ela tem de ruim. Eu não observo pequenos passos durante o dia que talvez é uma ligação. Você almoçou hoje? Bacana. Eu não vejo isso. Sabe por quê, Carlão? Porque é uma coisa corriqueira. Eu não consigo enxergar, e isso sim é um arquivo lá da positividade, do meu relacionamento legal. Então, eu não vejo o quanto meu parceiro, minha parceira, vem se preocupando comigo. Aí, no final de semana, meu parceiro ou minha parceira traz o cafezinho da manhã na cama, e eu não observo isso. Porque eu só consigo enxergar que ela grita, que ela reclama, que ela xinga. E é muito mais fácil. E aí eu vou somatizando tudo isso. Lembra que eu falei? E aí, então, as pessoas só dão valor depois que perde, né? Às vezes. É esse. Por isso que o perdão, Carlão, é um exercício diário, constante, que todo casal deveria fazer, principalmente se perdoando as pessoas, né? Perdoando tudo aquilo que eu fiz que possa ter magoado. Isso é o primeiro passo para você viver em harmonia com você e com as pessoas que estão próximo de você. Seja dentro do seu trabalho, seja com seus amigos, porque o perdão, ele liberta você aquilo que vai estar não só te fazendo mal, mas como vai estar te incomodando psicologicamente. Acho que é isso. Gratidão, então, pela linda live. Gratidão a todos que participaram. Tem Foi muito legal. Diverso aqui. Podemos dar continuidade semana que vem, fica ao seu critério, tá? Versão 2.0. Fica ao seu critério. Você tem seu compromisso aí, cara. Gratidão a todos, gratidão a você, Silvio, por compartilhar todos esses ensinamentos. Que a sua energia passe para várias pessoas que forem assistir, que harmonize, que ressignifique a vida dos casais que estão em conflitos, das pessoas que estão em conflitos. Para não terminar simplesmente por nem tentar reaver o porquê do término. Porque às vezes um simples diálogo resolve tudo. Exatamente. Agora eu passo a palavra para ti aí, as suas considerações. Cara, eu só tenho a agradecer. Obrigado para todo mundo que ficou aí com a gente, né? Temos 2 pessoas até agora. Foi 1 hora de interação. Agradeço, gratidão a todos que puderam participar, que dialogaram com a gente, que interagiram. Espero de verdade ter contribuído para você que está aí sofrendo dentro do seu relacionamento. Olhe primeiramente para dentro de você. Encontre essa criança que talvez esteja ferida. Cure essa criança para que você possa de verdade caminhar todos os dias para a evolução. Porque a evolução é constante, é diária e ela é profunda. Não existe estalar dos dedos, não existe passe de mágico. O que a gente entregou aqui são apenas conhecimentos que fazem sim as pessoas melhorarem o seu relacionamento. Gratidão a todos. Gratidão. Até a semana que vem. Até mais, valeu, pessoal. Carlão. Obrigado. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.